Barnaby Domigan, de 9 anos, estava brincando no quintal de sua família em Christchurch, Nova Zelândia, quando viu algo estranho em um rio próximo. Ele pegou um graveto, puxou esse negócio estranho e descobriu que era uma minhoca morta. Mas o que tem isso de estranho? O comprimento dessa minhoca era 91 centímetros. O menino tirou uma foto com seu achado e o colocou de volta na água. Quando ele voltou para dar outra olhada, a minhoca tinha desaparecido. O desaparecimento do exemplar fez com que fosse quase impossível descobrir o que diabos era aquilo. Mas o Steve e eu fizemos algumas pesquisas e descobrimos de que tipo de minhocas gigantes poderíamos estar falando. Não estou falando do Shai Hulud. Felizmente. Muito provavelmente estamos lidando com uma minhoca gigante de Gippsland australiana, ou algum parente próximo dela. A primeira menção a essa minhoca remonta à década de 1870, e a princípio as pessoas realmente pensaram que se tratava de mais uma cobra. E dá para entendê-las. Existem muitas cobras na Austrália. No entanto, era só uma minhoca muito grande. Eu nem ficaria surpreso se as pessoas vissem um encontro entre essa minhoca e uma anaconda e a anaconda resolvesse rastejar para longe. O comprimento médio do corpo dessa minhoca é de 80 centímetros, mas alguns exemplares podem chegar a 3 metros. Lembre-se que ainda estamos falando de uma minhoca. O diâmetro do seu corpo é de aproximadamente 2 centímetros. Além disso, a minhoca é capaz de se contrair e expandir quando necessário, tornando-se ainda maior. No entanto, a taxa de crescimento das minhocas gigantes de Gippsland não é muito alta. Estima-se que a minhoca precise de 4 anos e meio a partir do seu nascimento para atingir a maturidade. Elas vivem em complexos sistemas de tocas subterrâneas, sem sair à superfície, alimentando-se de raízes e matéria orgânica do solo. Às vezes, provavelmente, quando quer algo mais saboroso, uma minhoca gigante pode comer uma planta da superfície, botando a cabeça para fora. E embora sejam criaturas realmente grandes, é difícil estudar essas minhocas adequadamente. Em primeiro lugar, como eu já disse, elas ficam no subsolo praticamente o tempo todo. E em segundo lugar, essas minhocas gigantes australianas são muito frágeis. Elas não têm o poder de regeneração para se recuperarem nem mesmo dos ferimentos mais leves. E literalmente qualquer coisa pode machucar essas minhocas. Até mesmo a vibração. Enquanto humanos simplesmente aram o solo na superfície, em algum lugar nas profundezas as minhocas ganham feridas sérias. Além disso, elas respiram pela pele e, portanto, podem ser envenenadas com muita facilidade ao primeiro contato de produtos químicos com o solo. Além disso, e isso me pareceu particularmente estranho, a pele de uma minhoca gigante de Gippsland pode simplesmente estourar se você tentar pegá-la. Até mesmo desenterrar uma dessas criaturas é difícil, porque no processo você pode destruir acidentalmente a toca dela e matar a minhoca. Como você já entendeu, basicamente qualquer ação é suficiente para isso. Talvez até mesmo respirar nas proximidades. Mas se mesmo assim você conseguir lidar com todas essas dificuldades e tirar a minhoca do chão ilesa, ela não viverá o suficiente para que haja tempo para estudá-la adequadamente. Os cientistas tentaram, mas todas as vezes as minhocas morreram em algumas semanas, e isso na melhor das hipóteses. Como estudar toda uma espécie com tanta fragilidade é algo que ainda não está claro. Mas enquanto procurávamos informações para o vídeo, Steve se deparou com um fato muito curioso. Essas minhocas não são só enormes, elas também são muito barulhentas. Tá ouvindo esses gorgolejos? Vamos colocá-lo mais uma vez. Sim, este som é feito pela minhoca gigante de Gippsland. O que acontece é que suas tocas são muito úmidas, quase molhadas, e as minhocas rastejam muito rapidamente. Daí que vem o barulho alto de sucção e de borbulhas. Felizmente, elas não fazem isso com a boca, caso contrário seria realmente assustador. Mas sabe o que me assusta? Bem, ou pelo menos me faz sentir uma certa apreensão. As minhocas comuns às vezes também atingem tamanhos completamente inacreditáveis. Este aqui é o Dave, a maior minhoca já encontrada no Reino Unido. Seu comprimento era de 40,6 centímetros e o seu peso era de 26 gramas. Ou seja, quase 5 vezes o peso de uma minhoca média. É difícil dizer quando o Dave nasceu ou saber se sua vida foi particularmente difícil, mas a área onde ele vivia estava cheia de texugos, toupeiras, ouriços e raposas. Ou seja, definitivamente havia muitos perigos na vida do Dave, mas eles não impediram que a minhoca atingisse um tamanho impressionante. Resumindo, ele era um cara bem durão e depois de sua morte ele foi parar no Museu de História Natural. Agora imagine que você é um pescador taiwanês. Você vive uma vida pacata, cuida das coisas cotidianas, até que um dia você encontra uma minhoca gigante de uma cor verde chamativa que mais parece uma gelatina derramada. Essa gelatina rasteja e mostra o que parece ser uma língua cor-de-rosa. Você, é claro, fica realmente surpreso, grava um vídeo da minhoca, coloca nas redes e... a internet vai à loucura. Foi isso que aconteceu em 2015 e muitas pessoas que viram o vídeo com a minhoca ficaram realmente assustadas.
E com razão, afinal a minhoca verde, que é um subtipo da tênia, é tipo uma piton no mundo dos bichos pequenos e rastejantes. Bem, não muito pequenos. Ela pode ter até 2 metros de comprimento. A minhoca é absolutamente inofensiva para os humanos e vive em águas costeiras, onde caça. Algo que ela faz de uma maneira bastante inusitada. Aquela coisa rosa não é uma língua, e sim uma probóscide. Isso é uma das características distintivas desse grupo de tênias. Este órgão, parecido com uma língua, pode disparar como a língua de um camaleão para capturar as presas. Em algumas espécies, ele é pegajoso e prende moluscos, lesmas do mar ou outras minhocas. Depois disso, basta engolir a vítima inteira. Em alguns casos, essas minhocas podem engolir presas 3 a 4 vezes mais grossas que elas. Algumas delas também anestesiam seu jantar injetando veneno nele. São formas de caça muito astutas e preocupantes. Afinal, estamos falando de minhocas. Em geral, quando começamos a olhar atentamente para as minhocas, descobrimos que elas são muito mais interessantes do que parecem à primeira vista. Elas não são só uns espaguetes terrestres ou marinhos que ganharam vida. Você já pensou, por exemplo, que o animal mais longo do planeta não é uma baleia e sim uma minhoca? A Nemertea gigante pode atingir 55 metros de comprimento, embora geralmente seja muito menor, claro. No entanto, os exemplares mais compridos ganham tanto da baleia azul quanto da caravela portuguesa, cujo comprimento pode chegar a cerca de 30 metros. A Nemertea gigante está listada no livro Guinness dos Records como o mais longo animal conhecido. Está vendo esta bolota que parece um pedaço de macarrão? Na verdade, isso é uma minhoca que deitou em si mesma bem confortavelmente. Eu acho que quando você é tão longa, fica difícil encontrar um lugar cômodo. Mas essa minhoca não é só a mais longa, o muco em sua pele contém toxinas que paralisam invertebrados, principalmente caranguejos e baratas. Depois disso, as Nemerteas matam suas vítimas liberando fios venenosos de sua probóscide. E quando não há nada para comer, a Nemertea pode comer seu próprio corpo e depois crescer as partes comidas de volta. Resumindo, é uma criatura única. O que vem agora, Steve? Vai me dizer que existe, sei lá, leite de minhoca? Por que você está olhando assim para mim? Entendi, ele existe mesmo! Depois que a reprodução cessa, as fêmeas do nematóide Cenorhabditis elegans destroem seus órgãos internos conscientemente, se é que podemos usar essa palavra ao falar de minhocas, para produzir um leite de gema. Este leite se acumula ao redor dos nematóides moribundos e nutre a prole. E imagine só, leite de minhoca feito de órgãos internos reciclados. A natureza é ou não é linda? Lembra que eu disse que a minhoca gigante de Gippsland faz muito barulho? Na verdade, a criatura mais barulhenta do planeta também é uma minhoca, mas é outra. A minhoca marinha Leucratides kimuraurum vive dentro de esponjas na costa do Japão a profundidades de mais de 100 metros, e é capaz de emitir um som de estalo que chega a um volume de cerca de 157 decibéis. Se esse número não significa nada para você, deixe-me explicar melhor. Consideramos que é desconfortável para um humano ouvir sons com um volume de cerca de 110 decibéis, enquanto 130 decibéis é nosso limite. Qualquer coisa mais alta é simplesmente doloroso. Um leão pode rosnar a uma altura de até 114 decibéis. Mas a minhoca é ainda mais barulhenta. Se você levar em conta que ela tem apenas 29 mm de comprimento, tudo fica ainda mais sério. Além disso, as minhocas são resistentes o suficiente para sobreviver mesmo em lugares onde, em princípio, é melhor não viver. Bem, ou nem todos viveriam. Geysers em erupção, fontes termais ferventes e gases venenosos não são os lugares mais cômodos, não dá para negar. Por isso, os cientistas não acreditaram no que viram quando encontraram minhocas Pontoscolex coretrurus no complexo vulcânico das Furnas. Além disso, parece que essas minhocas se instalam justamente mais perto dos vulcões, pois lá há mais calor. O solo é quente, ácido, pobre em oxigênio e rico em dióxido de carbono, além de rico em substâncias tóxicas como o arsênio. Tudo isso mataria qualquer outra minhoca, mas estas não ligam e vivem ali de boa. Assim como as chamadas minhocas do gelo vivem na neve. Já falei sobre elas em um dos vídeos. Esses parentes distantes das minhocas sobrevivem em camadas de água gelada em meio à neve e ao gelo e prosperam em temperaturas congelantes. Isso seria impossível para a maioria das criaturas, especialmente aquelas de sangue frio e não suficientemente isoladas do frio externo. Resumindo, este não é um lugar para animais sem pelos e sem nenhum tipo de proteção contra condições ambientais adversas. Então, como essas minhocas sobrevivem ao frio? Se simplificarmos todos os argumentos dos cientistas, ao contrário dos outros animais, quando faz muito frio, a quantidade de energia no corpo das minhocas do gelo aumenta. Não se sabe muito bem como as minhocas ganharam essa habilidade, talvez elas a tenham roubado dos cogumelos. E estou falando sério agora. Depois as minhocas devem ter pensado, para onde mais podemos ir? E desceram pela boca de um vulcão de águas profundas. Aqui onde a crosta terrestre racha e expele água do mar superaquecida e tóxica, vivem as poliquetas tubícolas, que se adaptaram perfeitamente a essas condições.
Nada de luz solar, uma enorme pressão, e em vez de comida, substâncias químicas tóxicas que matariam a maioria dos organismos vivos. Ninguém se alimenta de enxofre e gases vulcânicos. Eu nem sei se eles podem ser comidos. Sem falar no fato de que a água vulcânica aquece até 400 graus Celsius, e que nos arredores a temperatura é ligeiramente acima de zero, ou seja, ruim em ambas as direções. Mas as poliquetas tubícolas vivem bem. Enquanto isso, os plateumintos são capazes de restaurar memórias mesmo depois de perder a cabeça. Para descobrir isso, os cientistas primeiro tiveram que entender que, como muitas minhocas, esses animais têm a notável capacidade de regenerar o corpo e até certos órgãos depois de serem cortados. Mas essa é só uma parte da história. Os pesquisadores treinaram plateumintos para se locomover por superfícies ásperas em busca de comida e depois removeram suas cabeças. 2 semanas depois, quando as cabeças cresceram novamente, para a grande surpresa dos cientistas, os animais também recuperaram a capacidade de se locomover naquela superfície muito áspera. Ou seja, eles literalmente lembraram a informação que estava gravada em sua cabeça, que foi cortada. Nos anos 50, outro experimento foi feito e descobriram uma coisa ainda mais estranha. Os plateumintos podem adquirir a habilidade de navegar por um labirinto comendo os restos esmagados de outros plateumintos que foram treinados para isso. Ou seja, eles ganham a memória e as habilidades das criaturas que devoram. Se eu não tivesse visto pessoalmente os materiais desses estudos, nunca teria acreditado em tudo isso. Esses animais também podem ver com corpos sem cabeça. As planárias, por exemplo, têm 2 olhos que se conectam a um feixe centralizado de nódulos nervosos na cabeça. Este feixe funciona como um cérebro e os olhos são sensíveis à luz ultravioleta, porque não há mais nada para as planárias olharem. No entanto, esses bichos não precisam muito de olhos, e nem de cérebro quando se trata de detectar luz. Quando os pesquisadores cortaram as cabeças das planárias, elas ainda foram capazes de sentir a luz ultravioleta através das células sensíveis à luz no corpo delas. Você consegue enxergar com as costas? Nem eu, mas as planárias conseguem. No entanto, de todos os artigos científicos sobre minhocas e vermes, o que mais me impressionou foi um estudo sobre vermes zumbis. Sim, eles existem. E se alimentam de ossos de baleia, deixando-os parecidos com queijo suíço. Mas esses vermes não têm bocas com as quais podem roer buracos. Então, como eles fazem isso? O estudo mostrou que eles não roem e sim dissolvem os ossos. A pele deles produz um ácido especial que pode dissolver o tecido ósseo. No entanto, eles não possuem sistema digestivo, e portanto não está claro o que eles fazem com o colágeno e outras substâncias benéficas que obtêm. Bem, eles as absorvem de alguma forma, provavelmente, e eles provavelmente obtêm algum benefício, mas não temos certeza. Até mais!